Capítulo 67. O impiedoso tapa no rosto, estupefou diretamente Xian-yu, assim como todos presentes. De primeira, eles tinham esperado que Yun-che sofreria uma derrota desastrosa ou até mesmo que seria gravemente ferido com somente alguns movimentos. Nenhum deles tinha imaginado que em sua primeira rodada de trocas, Yun-che atualmente daria um tapa impiedoso no rosto de Xian-yu. E o som do tapa também não poderia ser mais alto. Todas as pessoas das 7 seitas maiores ficaram completamente estupefatos. Os discípulos e elders do novo profundo Palácio Lua Nova também ficaram coletivamente boquiabertos. Por um momento seus cérebros congelaram prontamente e não puderam pensar em mais nada por um longo tempo. Somente até as palavras primeiro movimento saírem indiferentemente da boca de Yun-che, eles finalmente acordaram, como se eles estivessem em um sono profundo. Depois de finalmente confirmarem que o que tinha acontecido atualmente era real, todos eles abriram seus olhos completamente. Ambos Li Hao e Xiao ambas sofreram uma derrota esmagadora, isso junto com as intermináveis provocações e zombarias de Xian-yu fizeram os discípulos do novo profundo Palácio Lua Nova a suportarem um monte de humilhação e de raiva, mas eles não podiam fazer nada para recuperar suas dignidades. Vendo esse tapa impiedoso no rosto de Yun-che, acalmaram todos seus corpos dos ossos até a medula. A felicidade que eles estavam sentindo não podia nem mesmo ser descrita com palavras. Se não fosse pela preocupação desse banquete, eles teriam gritado diretamente para comemorar. Um após outro, as 7 seitas e especialmente a profunda seita Coração, se olhavam uns para os outros desanimados. Xian-yu, que impressionantemente estava no segundo nível do domínio profundo nascente, que também carregava as profundas técnicas e artes da seita, atualmente tinha sido violentamente estapeado no rosto por alguém no primeiro nível do domínio profundo espiritual que absolutamente não tinha traços de nenhuma profunda arte em seu corpo. Isso era uma piada. Mais cedo aquilo foi uma profunda técnica de movimentação. Ancião Sikong, você viu seus movimentos claramente. Um elder do novo profundo Palácio Lua Nova perguntou em voz baixa. Não vi completamente nada. Além do mais, eu também nunca vi aquela técnica de movimentação antes. Sikong Han falou com uma voz baixa, seu olhar que olhava para Yun-che agora era diferente de antes. Xian-yuan rastejou do chão para se levantar e enquanto se levantava, todo o lado direito de seu rosto já tinha inchado e ficou tão vermelho quanto a bunda de um macaco. Mais cedo, ele estava falando grande, mas num piscar de olhos, ele foi estapeado no rosto por alguém durante esse tipo de ocasião. Isso podia ser dito como a humilhação que Xian-yu nunca tinha recebido em toda a sua vida. Ele olhava furiosamente para Yun-che, seu olhar impecavelmente maligno. Entretanto, ele conseguiu reprimi-lo e não perdeu as bases de sua atitude. Enquanto forçava a si mesmo para sorrir, ele disse: bom, muito bom. Eu deliberadamente deixei uma brecha para você primeiro, então você poderia ao menos trocar alguns movimentos e não perder muito respeito. Mas já que você não pode dizer o que é bom para você, prepare-se para encarar as consequências de me deixar com raiva. Yun-che balançou sua mão direita, olhou apaticamente para ele e disse com desdém: idiota. Você está procurando pela morte. Xian-yu estava completamente furioso. Com um rugido baixo, ele ergueu ambas suas mãos e tomou a iniciativa de atacar Yun-che. Ao mesmo tempo, uma luz roxa brilhou acima de ambas, sua palma esquerda e sua palma direita. Então, ambos os punhos se estenderam simultaneamente e despencaram na direção de Yun-che. Durante a profunda arte do sol roxo, as duas mãos de Xian-yu continham uma força de pelo menos 500 quilos. Irmão Júnior Yun, tome cuidado. Lan Shueru gritou subconscientemente pelo choque. Já que ela estava sentada na primeira fileira, isso foi o suficiente para ela sentir claramente o quão enorme era o poder que tinha sido concentrado nas mãos de Xian-yu nesse momento. Ao mesmo tempo, os corações dos elders e discípulos do novo profundo Palácio Lua Nova também ficaram suspensos. A verdadeira força de Xian-yu era óbvia. Sobre aquela rodada de agora, era extremamente possível que Xian-yu tinha somente subestimado o inimigo e ficou despreocupado.
contra o Xianyu que estava agora furioso, seria possível para Yunche lidar com ele. Morra! Os olhos de Xianyu brilharam com malícia. A humilhação de mais cedo fez a intenção de matar de Yunche crescer em seu coração. Embora ele realmente não se atrevia a matar alguém dentro do novo profundo palácio Lua Nova, ele ainda tinha a confiança que esse golpe seria o suficiente para aleijar Yunche pelo resto de sua vida. Sob a pressão enorme, era como se Yunche não pudesse se mover pela supressão e não havia nenhum sinal de uma postura defensiva. Os dois punhos de Xianyu esmagaram diretamente no peito de Yunche sem dificuldade e então, passaram através de seu corpo. O que? Os olhos de Xianyu se abriram completamente de repente enquanto seu corpo também se inclinou para frente pela inércia. Nesse momento um som afiado do vento veio rasgando o ar de seu lado esquerdo. Paa! Outro tapa ensurdecedor no rosto que não poderia ser mais alto, ressoou claramente através de todo o palácio principal novamente. O corpo de Xianyu mais uma vez, voou, depois de capotar magnificamente 4 vezes rodando no ar, seu rosto plantou no chão com seu maxilar primeiro, como um cachorro comendo cocô. O lado esquerdo de seu rosto também inchou e ficou tão vermelho quanto sangue. Segundo movimento. Yunche disse despreocupadamente enquanto ele assoprava gentilmente a costa de sua mão esquerda. Todos os discípulos do novo profundo palácio abriram seus olhos completamente, e 2 palavras apareceram coletivamente em seus corações: puta merda. Se a primeira vez foi dito que tinha sido por causa de descuido, sorte ou coincidência, então a segunda vez definitivamente não poderia ser explicada usando palavras como descuido, sorte ou coincidência. Li Hao, que tinha sido derrotado por Xianyu, não tinha saído e tinha apenas sido carregado para o fundo para tratamento. Enquanto ele assistia a Xianyu sendo esbofeteado e voando mais uma vez com os olhos completamente abertos, todo seu corpo ficou vermelho de excitação, até o ponto que ele não podia nem mais sentir a dor intensa em corpo. Ele gritou alto incontrolavelmente: que grande golpe! Ah, que golpe foi refrescante pra cara! Que alívio em meu estresse! Hehe! A pessoa atualmente tratando os machucados de Li Hao era o primo de Li Hao, Liaoran. Quando ele ouviu a declaração de Li Hao, ele riu alegremente e falou despreocupadamente: pequeno Hao, eu posso dizer com apenas um olhar que você ainda está deixando a desejar. O golpe do irmão Júnior Yun não foi somente grande, refrescante, aliviador, mas também foi extremamente hábil. Olhe para o rosto de Xianyu. No primeiro tapa, sua bochecha direita ficou como a bunda de um macaco, no segundo golpe, sua bochecha vermelha se tornou como outra bunda de macaco. Aquela cor, aquele inchaço, aquela posição e aquele tamanho, é exatamente igual ao do lado direito e isso é o que você chama de simetria. Olhe para o rosto de Xianyu novamente, de repente, ele parece muito mais balanceado que antes. Esses não foram apenas 2 mirastapos no rosto, foi uma perfeita arte de estapear o rosto, a força, posição e os ângulos, todos exigem uma precisão extrema. Isso definitivamente não é algo que qualquer um pode fazer. Isso realmente é muito maravilhoso para expressar com palavras. PFFT. A voz de Liaoran não era nem um pouco baixa e mais da metade das pessoas presentes dentro do palácio principal tinham ouvido aquilo claramente. Muitos tinham se perdido no lugar e alguns discípulos do profundo departamento seguravam seus estômagos, tentando duramente não rirem alto enquanto eles davam um joia para Liaoran. Ah, haha! Embora suas entranhas doiam toda vez que ele ria, Li Hao estava rindo com uma extrema felicidade. Como esperado, o nível do primo é muito mais alto. Em todo caso, não importa se o irmão Júnior Yun ganhe ou perca, eu definitivamente me tornarei seu amigo. Xianyu se levantou desajeitadamente novamente e engoliu forçadamente 3 dentes junto com seu sangue. Ele ficou com seus olhos abertos olhando para Yunche, desejando que ele pudesse cortá-lo ao meio somente com seu olhar. Ao mesmo tempo, ele também estava espantado dentro de seu coração. Justo agora, como ele apareceu do meu lado esquerdo. Seu corpo obviamente estava no lugar original.
2 vezes, eu claramente tinha atingido ele e ainda como ao invés disso eu atingi o vazio. Tem alguma coisa errada com meus olhos? Ou isso foi uma profunda técnica de movimentação? Mas como tal profunda técnica de movimentação pode existir? Jasmine tinha dito para Yunchi antes, se a sombra quebrada do deus estelar fosse cultivada apenas para o primeiro domínio, ele já poderia resistir contra 2 oponentes do mesmo nível simultaneamente. Quando cultivada para o terceiro nível, mesmo se ele estivesse enfrentando um oponente 5 níveis mais alto que o dele, ele ainda assim seria capaz de recuar sem se ferir. Sombra quebrada do deus estelar tinha 8 domínios no total, Jasmine atualmente a cultivou até o 6º domínio e podia criar até 6 fantasmas que eram difíceis de distinguir a real da falsa. O Yunchi atual tinha dominado o primeiro domínio e podia apenas criar uma pós-imagem. Entretanto, embora fosse somente o primeiro domínio, ela ainda era uma profunda técnica que tinha vindo de Jasmine. Como ela poderia ser comparada com profundas técnicas de movimentação normais? Sem mencionar Xianyu que estava no domínio profundo nascente, mesmo os chefes do palácio no domínio profundo espiritual e domínio profundo da terra, basicamente foram incapazes de ver os movimentos de Yunchi claramente. O espanto em seus corações ultrapassava e muito o dos discípulos. Qual o gosto do seu dente? Yunchi estreitou seus olhos e o ridicularizou impiedosamente. Re. Xianyu limpou o canto de sua boca e ao invés disso riu. Yunchi, para me forçar em um estado tão embaraçoso, você pode ser considerado o primeiro. Então, você morrerá miseravelmente, muito miseravelmente. Antes que Xianyu tivesse terminado de falar suas palavras maliciosas, a figura de Yunchi repentinamente sumiu de seu campo de visão e já tinha se apressado em sua direção. A expressão de Xianyu mudou enquanto ambos seus braços desenharam abruptamente metade de um ser que ulou em sua frente. Dessa vez ele tinha aprendido sua lição e usado diretamente as artes do sol roxo para cobrir as 3 direções, à frente, lado esquerdo e direito. Não importa qual a direção que Yunchi se movesse repentinamente, se ele tocasse a profunda energia do sol roxo, ele instantaneamente receberia seu poderoso contra-ataque. Ele estava confiante nesse movimento. Com somente um único movimento, ele seria capaz de colocar Yunchi no chão, até o ponto de não ser nem mesmo capaz de se levantar. A figura de Yunchi desapareceu igual antes quando ele entrou em contato com a profunda energia do sol roxo em sua frente. A aparência de Xianyu escureceu e se focou instantaneamente sua concentração com o seu lado esquerdo e direito. Entretanto dessa vez, o forte sopro de vento assobiou de cima. Bang! Yunchi, que virou uma sombra no ar, chutou cruelmente o olho direito de Xianyu, seu corpo deu uma pirueta no lugar e mais uma vez, ele aterrissou com o maxilar primeiro no chão, enquanto seus dentes ensanguentados voaram para fora na mesma hora. Quando Yunchi aterrissou com seus pés, ele quase pisou em sua cabeça. Enquanto sua visão varria mais abaixo, ele falou baixo, terceiro movimento. Seu bastardo, Bang! Justo quando Xianyu estava para se levantar novamente, o pé de Yunchi voou abruptamente e chutou o olho esquerdo de Xianyu. Seu corpo que estava meio de pé, novamente deu outra pirueta esplêndida enquanto ambos seus olhos ficaram como os de um panda. Seu mestre não te ensinou a ficar concentrado em qualquer situação. Quarto movimento. Uau! Eu vou te matar. Todo seu rosto estava impecavelmente vermelho e inchado. Ambas suas cavidades aquelas ficaram preta e azul. O rosto de Xianyu que originalmente brilhava com um espírito heroico, tinha agora se tornado nem como o de um humano ou como o de um demônio, ele estava miserável no máximo. Quando ele se levantou, seu rosto que já estava aterrorizante, se tornou ainda mais sinistro. Toda a sua profunda energia flui freneticamente para fora e foi como se toda a sua pessoa estivesse à beira da insanidade. Mãos dos 1000 fantasmas do sol roxo. Xianyu rugiu roucamente e se apressou na direção de Yunchi, sob as artes do sol roxo, ambos seus braços tinham quase se tornado completamente roxo. É um dos movimentos finais da profunda seita coração. Mãos dos 1000 fantasmas do sol roxo.
Yun-Che, preste atenção. Sikong-Han se levantou instantaneamente enquanto ele gritava chocado. Os braços de Xian-Yu balançavam rapidamente e lançaram inúmeras luzes de tonalidade roxa que enveloparam selvagemente na direção de Yun-Che. Yun-Che não recuou ou desviou, seus olhos se estreitaram enquanto sua mão direita se estendeu através das linhas da luz roxa e esmagou o lugar acima do cotovelo de Xian-Yu com apenas a quantidade certa de força. Essa profunda arte do Sol Roxo da profunda seita Coração usa as 3 veias Sol Roxo, Fuzhou e Tianten para consolidar a energia, enquanto usando a veia Sol Roxo como núcleo. Se a veia Sol Roxo fosse abalada, a arte do Sol Roxo iria se desintegrar imediatamente e toda a profunda energia no corpo inteiro ficaria desordenado temporariamente. Ao mesmo tempo, quando a arte do Sol Roxo é ativada, na posição de 2 polegadas acima do peito que liga a veia Sol Roxo, fluiria toda a profunda energia protetora dentro da veia Sol Roxo, aquele lugar então pode ser considerado como totalmente indefeso. Isso foi o que Jasmine tinha o informado há um momento atrás. O lugar que Yun-Che golpeou pesadamente, foi exatamente na veia Sol Roxo de Xian-Yu. Imediatamente, todo o braço de Xian-Yu ficou paralisado. Toda a energia roxa desapareceu instantaneamente enquanto a profunda energia em seu corpo ficou em um estado de caos, fazendo o corpo de Xian-Yu congelar por um breve período. E foi nesse exato breve período que Yun-Che avançou e esmagou violentamente seu cotovelo no lugar levemente acima do centro de seu peito. Quebra! O externo de Xian-Yu foi abalado instantaneamente e se deslocou, todo seu corpo voou para o ar como uma folha seca no vento. Enquanto seu corpo voava para trás, ele vomitou violentamente uma flecha de sangue de sua boca. Depois disso, ele caiu no chão feito um saco de areia, seu corpo inteiro convulsionou 2 vezes e ficou incapaz de se levantar. Quinto movimento. Tchisk-tchisk, esse irmão Xian-Yu da profunda seita Coração realmente mantém suas palavras. Ele disse anteriormente que me deixaria ganhar após 5 movimentos e realmente precisei de 5 movimentos para ganhar, nenhum a mais e nenhum a menos. As promessas do irmão Xian-Yu são verdadeiramente admiráveis. Você? Xian-Yu estendeu sua mão e apontou para Yun-Che enquanto todo seu corpo tremia. Mas depois de dizer a palavra você, seus olhos rolaram para cima até que somente o branco de seus olhos podia ser visto, sua cabeça balançou em um ângulo e ele desmaiou imediatamente. Ninguém sabia se ele tinha desmaiado devido ao ferimento ou devido à sua raiva. Xian-Yu. Os discípulos da profunda seita Coração estavam todos confusos. 2 pessoas correram apressadamente para pegar o corpo de Xian-Yu que caiu no chão e consequentemente o alimentou com 3 pílulas medicinais dentro de sua boca. Um deles então olhou para Yun-Che e falou furiosamente: durante essa troca de pontos entre aqueles da mesma idade, você atualmente agiu dessa maneira maliciosa. Se alguma coisa acontecer com Xian-Yu, minha profunda seita Coração definitivamente não deixará você se safar. Oh, eu não entendo o que você está dizendo. Yun-Che respondeu com um riso: sim, nós estávamos trocando pontos, mas espadas não têm olhos e punhos são difíceis de se conter. E quando trocamos pontos, existem ocasiões onde vidas são perdidas por causa da dificuldade de se segurar durante os treinos, é normal receber alguns ferimentos. Como eu supostamente saberia que os discípulos de sua profunda seita Coração são frágeis dessa maneira? Ossos se quebrando e cuspindo sangue por somente 5 movimentos, porque você não está culpando seu discípulo inútil ao invés de me criticar. As palavras arrogantes que Xian-Yu tinha dito depois de infligir os ferimentos em Li Hao e Xiaoyuanba mais cedo, Yun-Che as mandou de volta, palavra por palavra. E não foram apenas suas meras palavras que foram devolvidas, mas elas eram ainda mais como um grande tapa no rosto.